Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. São 8 horas, o horário de Brasília. O apagão no front. Vamos falar aqui hoje como o bloqueio do Starlink, depois do Telegram e depois do WhatsApp, gerou o caos nas tropas russas, que continuam em caos. E eu quero destacar que o silêncio pode ser a arma mais letal no campo de batalha. Em fevereiro de 2026, um colapso nas comunicações russas, provocado por restrições no Starlink, que começou, e no Telegram, principalmente, que era usado em larga escala pela Rússia, abriu uma brecha inesperada na fronteira entre Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Enquanto blogueiros falando em contraofensiva gigante, a Ucrânia aproveitava o blackout tático para caçar grupos de infiltração russos e desmascarar a propaganda mentirosa e enganosa do Kremlin. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui é o canal da verdade, aqui você vê somente a verdade. Quero convidar a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Vamos falar agora sobre esse assunto muito importante. Imagine estar na linha de frente, em uma guerra moderna, atual. Imagine estar lá na Ucrânia, né? Onde cada drone e cada coordenada de artilharia dependem da internet. E de repente o sinal desaparece. Você não tem mais sinal para dar coordenada de artilharia, para dar coordenada para os teus projéteis inteligentes, para os teus drones inteligentes. E o que acontece quando o exército mais depende de redes civis? Fica cego e surdo. Ele fica sem direção, eles atacam, como atacaram, mas atacam a esmo, sem uma direção definida, e muita munição é desperdiçada, apenas para marcar ponto, que a Rússia faz isso muitas vezes. Nessa junção estratégica das regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia, que eles não conseguiram conquistar Dnipropetrovsk, tampouco fazer uma zona tampão que eles queriam ali, que se fizessem iam ter também, por causa da província de Donetsk, os ucranianos pela retaguarda. É um negócio que eles primeiro têm que conquistar Pokrovsk para ir para Zaporizhia, senão vão ter sempre os ucranianos pela retaguarda. Mas acho que faltou inteligência aí, por causa disso eles não conseguiram conquistar Dnipropetrovsk, que é outra província que faz fronteira ali com Zaporizhia e é uma tríplice fronteira interna da Ucrânia e com Donetsk. O caos se instalou ontem, anteontem, né? Isso fez com que os relatórios dali revelassem essa confusão. E relatórios recentes, inclusive, já de ontem, revelam que falhas massivas do Starlink, e esses relatórios são do Instituto para Estudo da Guerra, né? Eles falaram que o bloqueio do Starlink e o bloqueio do Telegram transformaram o avanço russo em uma armadilha mortal. Então vamos entender como é que essa tecnologia, ou a falta dela, ela pode mudar o destino e a vida de centenas de soldados em apenas 48 horas, que é exatamente o que aconteceu nas últimas 48 horas contadas a partir de ontem, né? A data-chave é 9 de fevereiro. Em 2026, fontes da OTAN e analistas militares começaram a notar um padrão estranho. As unidades russas que vinham utilizando terminais Starlink de forma irregular perderam acesso a pedido da Ucrânia. A SpaceX de Elon Musk intensificou as restrições para impedir o uso russo. E simultaneamente, o Telegram, a principal ferramenta de coordenação dos comandantes de campo do exército moscovita. Sofreu interrupções severas e o resultado qual foi? O sistema de comando e controle russo quebrou. Não conseguiam falar entre as diversas graus na hierarquia do comando da Rússia. E o controle russo simplesmente quebrou, né? Por causa disso, sem Telegram para enviar vídeos de drones e sem Starlink para coordenar o foco às unidades russas no leste de Zaporizhia.
Elas ficaram isoladas. Eu estou tratando especificamente dessas duas regiões, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Em outras regiões aconteceu a mesma coisa. Elas ficaram isoladas, operavam como ilhas, sem comunicação com o comando central. Por que eu estou falando dessas regiões? Porque é onde eles estavam fazendo um esforço grande também para tentar conquistar essas regiões e tentar chegar de Zaporizhia até a região de Dnipropetrovsk, até a fronteira, pelo menos. Mas não conseguem também porque o Uliápoli não é o russo, caiu para os russos o pouco que eles tinham lá. Deve ter mais um pequeno grupo de infiltrados que continuam sendo caçados pela Ucrânia. Então é uma outra dificuldade. Ele não vai, para ele conseguir chegar mais tranquilo, vai ter dificuldades, vai ter combate, é claro. Até Dnipropetrovsk ele tem que passar por Uliápoli. Se não passar por Uliápoli, quiser passar pelo lado, vai ter os ucranianos pelas costas. Então precisam ir. Acho que já estão perdendo as esperanças de conquistar Uliápoli. E o exército ucraniano, mestre em identificar fraquezas táticas, né, como a gente tem visto durante essa guerra nos últimos 4 anos, não perdeu tempo. Entre os rios e vilarejos como Dobropilha, ali em Donetsk, e Varvarilka, as forças de Kiev lançaram contra-ataques localizados. Não foi uma grande marcha para retomar o sul. Eles fizeram contra-ataques em direção ao sul, mas sim uma operação cirúrgica de oportunidade. Então eles foram oportunistas, né? Aproveitando que os russos não conseguiam pedir reforços ou relatar movimentos. A Ucrânia avançou para restabelecer a comunicação entre seus próprios pontos fortes e empurrar o inimigo para longe da fronteira administrativa. E blogueiros russos, em um misto de medo e desinformação, começaram a gritar na internet que uma grande contraofensiva estava em curso. Mas a realidade era outra. Os russos estavam perdendo o que achavam que já haviam conquistado. Isso aí mostra a grande farsa das infiltrações. Aqui entra a parte mais cínica da guerra, de propaganda. O porta-voz das Forças de Defesa do Sul, o oficial superior Vladislav Voloshin, trouxe a público a verdade sobre os mapas russos. Vocês sabem aqueles ganhos territoriais que o Kremlin exibe nas televisões pelo mundo e nos blogueiros que fazem o serviço e o trabalho para eles, até jornais que a gente acha que são respeitáveis, mas acredito que não são. Eles recebem dinheiro para fazer essa pauta. Eles são pura ficção, né? Não existem. Os russos estavam enviando pequenos grupos de infiltração, às vezes apenas chegavam como uma dúzia de homens, para cruzar, rastejando a linha de frente, chegar na localidade, tirar uma foto perto de uma placa de cidade e tem que sair correndo ou morrer no processo. E a maioria morre no processo, porque a linha de frente não é próxima, assim, 2 metros da vila que eles normalmente chegam. Foi o caso que aconteceu em Ternuvate, que eu relatei a libertação de Ternuvate há poucos dias atrás. Moscou anunciou a captura da cidade, mas a linha de frente real estava a 15 quilômetros dali. Então os soldados foram enviados para uma missão suicida que eles não sabiam que era suicida, apenas para criar um fato político, ou geopolítico, quem sabe a gente poderia dizer. Eles ficaram lá por algumas horas. Na minha opinião, deviam ter tirado as fotos e dado no pé. Mas, como ficaram 2 horas, achavam que já estavam bem, estavam os donos da vila, até serem localizados, foram aniquilados pelas forças ucranianas. O vídeo da destruição desses grupos perto da placa de Ternuvate serviu como prova final para o ato, né? Esse vídeo foi divulgado por os principais jornais europeus, para onde eu vi, né? Com escrito direitos autorais reservados. Eles devem ter comprado esses vídeos das Forças Armadas da Ucrânia. A vitória russa era apenas uma miragem para o consumo interno. Ou seja, desses 12 que estavam lá, 3 foram feitos prisioneiros no final, que viram que não dava para escapar. E dos 3, um ainda estava ferido, foi feito prisioneiro. E os outros 9 foram para aquele lugar que ninguém quer ir, para o inferno. O que é mais fascinante nesse episódio é o comportamento dos analistas russos. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, quando os russos percebem que suas mentiras sobre o avanço estavam sendo expostas,
e que suas tropas estavam sendo massacradas devido à falta de comunicação, eles mudaram a narrativa. Eles começaram a inflar o tamanho dos contra-ataques ucranianos. Por que fazer isso? Simples. Se você diz que está enfrentando uma contraofensiva massiva, fica mais fácil justificar porque você não conseguiu avançar, ou porque perdeu as posições que disse que tinha capturado. É a desinformação servindo de escudo para a incompetência dos russos, dos comandantes russos. E aí eles informam isso ao ditador da Rússia, que é um grande gerador de desinformação, mas ele aceita. Eles imitam o ditador e mandam a mentira para ele. Não houve uma grande contraofensiva. Houve, na realidade, uma oportunidade que os ucranianos aproveitaram, né, por causa da falta de comunicações. Esse episódio, para concluir, na fronteira de Dnipropetrovsk, nos ensina que, na guerra do século XXI, um cabo desconectado ou um servidor fora do ar pode ser tão decisivo quanto um ataque pesado. A Rússia tentou infiltrar o território com mentiras, mas acabou encurralada pelo próprio silêncio digital. O que você acha? A SpaceX deveria ser ainda mais rígida com o uso de seus terminais no fronte? E até quando a propaganda russa conseguirá esconder as perdas reais no campo de batalha? Porque o que nós informamos das perdas são muito maiores, segundo algumas fontes russas não confirmadas, que elas não podem aparecer. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e fique ligado, porque o próximo vídeo nós vamos trazer um assunto inédito e exclusivo sobre os rumos dessa guerra. Até lá. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia e Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.